meus principais amigos aqui em Jaú, que são meus amigos até hoje. É lá que eu aprendi as principais coisas que eu sei, não só em termos de conteúdo, mas também em termos de vivência, de aprendizado, de como aprender, de como lidar com o conhecimento, etc. Lá que eu acho que eu peguei gosto também pelo conhecimento. E o Magalhães era uma grande escola. Agora, infelizmente, estou bastante afastado há muito tempo, não posso omitir nenhuma opinião sobre isso, mas era uma excelente escola e com todo o benefício de ser uma escola pública, né, que certamente faz toda a diferença. Pela importância que tem o ensino público, pela missão do ensino público de formação, eu acho que o Magalhães cumpria com essas missões. Tinha um corpo de professores muito bom, uma direção muito responsável e eu sou muito grato por toda essa experiência. Depois, só continuando, depois na 8ª série eu ganhei uma bolsa de estudo da academia, hoje é a Academia Horácio Berlink, né? Academia. Antes era o Interativo. Beleza, você vai falar? Vamos para o próximo bloco, já o João fala mais sobre a sua vida de estudante. Até já. Voltamos para o segundo bloco da entrevista com o estudante jauense José Henrique Bortolucci. José Henrique, no final do primeiro bloco você estava falando da sua passagem no colégio. Conta pra gente essa passagem. Bom, eu tinha dito, né, eu estava estudando numa escola pública e então nesses concursos de bolsa que sempre tem na cidade, em várias escolas eu ganhei uma bolsa no Interativo, que hoje chama Academia, né? Eu estudei lá durante todo o colégio, durante os 3 anos. E não poderia ter sido mais importante, né, minha passagem por lá, tanto que, com certeza, pelo ensino que eu tive lá, pela dedicação que eu tive nesses anos, mas pela atuação da escola, da coordenação dos professores também, e obviamente tudo isso junto do meu estudo, que é indispensável, que eu obtive bons resultados depois. Mas eu acho que mais do que isso, eu tive também um período de formação muito importante, em que eu pude fazer coisas muito diferentes. Desde me dedicar a estudar coisas de ciências humanas, que eu gostava muito, então, desde história e literatura, foi um período de muita leitura, eu acho, de muito aprendizado, muito crescimento pessoal, intelectual. Eu também tive oportunidade de desenvolver outras habilidades que depois eu não desenvolveria mais, ou não desenvolveria muito mais, ou então, definindo melhor, não seriam áreas em que eu atuaria mais diretamente. Estou dizendo mais especificamente das ciências exatas, que eu gostava muito durante o colégio, descobri principalmente no colégio que eu tinha bastante facilidade, habilidade e gosto, principalmente matemática, por física, e eu estudei muito e não foi o que eu segui. E me afastei muito depois do colégio, mas foi durante esses anos que eu tive um estudo muito mais aprofundado do que eu tenho hoje, que hoje é só um hobby, é um gosto intelectual que eu tenho muito geral e até afastado demais pelo tanto que eu gosto. Tanto eu gostava de ciências exatas também, é só uma curiosidade, que eu prestava muitas Olimpíadas de Física e de Astronomia, principalmente. Matemática também. Mas principalmente de Astronomia. Das 3, principalmente de Astronomia. Tanto que eu fui um dos primeiros colocados da Olimpíada Brasileira de Astronomia em 2001 e participei da Olimpíada Internacional de Astronomia em 2002 na Rússia, onde eu consegui a medalha de bronze. E foi uma experiência interessantíssima. E até hoje a astronomia, de forma muito distanciada, como eu disse, ainda é um hobby, uma paixão, um gosto, que eu gostaria de desenvolver mais. Mas não tenho tanto tempo para isso, mas é alguma coisa que, quem sabe, no futuro vai voltar com mais força, né? Conta pra gente essa passagem, esse aprendizado seu sobre a astronomia. Astronomia é interessante porque foi totalmente, ou quase totalmente autodidático, né? Existe uma Olimpíada Brasileira de Astronomia, cujo principal objetivo é a divulgação. Então, ela é realizada em diversos colégios do país, país todo, muitos colégios participam. E nessa primeira fase, ela não é tão difícil, ela é basicamente para divulgar a disciplina. Então, eu participei, quando eu estava no primeiro ano na academia, era o professor Lúcio que organizava, dava algumas aulinhas para a gente, incentivava que a gente prestasse, professor de física. Depois, no segundo ano, eu participei e aí eu fui muito bem classificado, tanto que
fui para a segunda fase e fiquei entre os 5 brasileiros melhor classificados que foram selecionados para internacional na Rússia. E aí eu fui participar. O período que eu mais estudei de fato foi depois de ter sido classificado para a final do Brasileiro. A partir daí eu tive um estudo sozinho, principalmente porque eu gostava muito. Para mim não era um peso me dedicar a isso, porque era algo muito diferente das outras coisas que eu estudava. Só tangenciava as disciplinas do colégio, né? Tinha alguma coisa a ver com física, claro, com matemática, mas de resto era um conhecimento novo e foi muito interessante ter me dedicado para estudar. Até hoje é uma coisa que eu gosto muito. Quais os outros eventos que você participou? Durante o colégio eu também participei de 2 outras conferências internacionais. Antes, na 7ª série, eu já tinha participado nos Estados Unidos da cobertura de um evento no MIT, que é uma universidade dos Estados Unidos, né? Massachusetts Institute of Technology, em Boston. Eu fui cobrir um evento para o Estadão, para o Jornal do Estado de São Paulo. Eles fizeram um concurso nacional e selecionaram o Dantes. Foi uma garota que era de Campinas, hoje estuda na USP também, e eu, para cobrir o evento. A partir daí foram surgindo contatos com pessoas que atuavam, que organizavam esse tipo de evento internacional para discutir mídia, educação, juventude, mas sempre a mídia, a questão da mídia, e jovem na mídia era o núcleo articulador desses eventos. E conhecendo essas pessoas eu fui convidado para participar dessas outras conferências. Então, essa na 7ª série, depois quando eu estava no 2º colegial, eu fui para a Grécia, participar de uma conferência internacional sobre mídia e juventude, para a Iugoslávia, algo bastante semelhante, e depois no 3º colegial participei da Olimpíada de Astronomia na Rússia. Só para falar, não tem nada a ver, assim, são eventos bastante diferentes, mas eu acabei também agora de voltar da Coreia, em que eu participei de um encontro promovido pelo Ministério da Educação para estudantes universitários, basicamente para promover a Coreia e discutir sobre o país, os principais pontos da economia, da política, da cultura, etc. Eu coloco tudo mais ou menos junto aqui, não porque os temas sejam próximos, mas principalmente porque eu acho que são experiências parecidas de formação, né? São eventos em que muitas pessoas se reúnem com backgrounds muito diferentes e por um curto período de tempo, então tem uma explosão de diversidade simultânea, e depois nós voltamos para casa. Sempre eu volto com muita coisa nova, muitas experiências novas. Eu acho que isso foi muito importante para a minha educação, né? Desses países que você viajou, qual país que mais te chamou a atenção? Eu gosto muito da Rússia. Eu acho a Rússia interessantíssima. Os outros também, por motivos muito diferentes, mas eu acho que o que eu voltei mais apaixonado assim foi a Rússia. Por ser um país não só tão imenso, mas também teve uma história que me interessa muito interessante, muito rica, com fases dramáticas, né? Eu acho a história do povo russo muito dramática e cheia de energia. É um povo marcado por essa história, e o país é um livro de história aberto, né? Pelos monumentos, pela construção e pela destruição, pela beleza e pela falta dela. Tudo isso, eu acho que a Rússia é um país muito interessante. Mas nesses eventos havia tradutores para vocês se comunicarem com pessoas de outras línguas, de outras nacionalidades? Não, em geral não, depende muito. Só quando a língua era falada... Por exemplo, agora na Coreia havia pessoas que traduziam do coreano para o inglês, mas em geral a língua básica é o inglês de todos os encontros. Então, em geral, quando há a tradução da língua do país para o inglês. Raramente, nunca para o português. Então, sempre a participação depende do inglês.